Pronto, boa noite. Eu tô gravando essa reunião para quem quiser assistir depois e a gente vai falar sobre os principais aspectos da Europa. Depois a gente fala um pouquinho sobre Rússia e leste europeu e resolve algumas atividades. Mas essa aula ela vai ser bem dinâmica. Eu preciso que todos interajam para o melhor entendimento. E assim a gente vai lendo todas as páginas do livro e apresentar os slides em que é, ele mandou no grupo. Você está me escutando? Sim, Ok, vamos lá. Bom, a gente logo começa com aspectos gerais da ocupação humana. Então, o que acontece? É, a Europa, como um continente, ela tem uma diversidade de povos. A Europa, ela só ocupa 2% do território mundial, no caso do planeta Terra. Então, realmente não existe uma divisão entre a Europa e a Ásia. Por isso que nós chamamos de Eurásia. Essa divisão que fizeram foi uma divisão, justamente uma divisão política. Eles pegaram os montes Urais e disseram assim: vamos fazer uma divisão de um continente para outro. Esse daqui é a Europa e esse daqui é a Ásia. Então, a Europa é um continente bastante pequeno, onde vai existir várias línguas e uma grande diversidade de povos. Então, a gente precisa entender isso para começar a entender um contexto da União Europeia, entender o contexto da Segunda Guerra Mundial, dos países que vão fazer parte ali daquela construção. A gente vai entender tudo isso a partir disso. Então existem várias línguas, olha. Tem as línguas germânicas, as latinas, as báltico-eslavas e as línguas celtas, tá certo? Então, além dos idiomas, existem vários costumes na Europa. Então, um costume de um país nórdico, por exemplo, a religião de um país nórdico é diferente de um país que está no leste europeu, como por exemplo a Ucrânia. É diferente da Itália. Então, é, existe na Europa, apesar de ela ser muito pequena, existem vários povos diferentes com os territórios divididos. E por isso, isso é um dos motivos que os países da Europa eles vão ser extremamente pequenos e também bem divididos. Então, na atualidade, se destacam as seguintes religiões: o catolicismo romano, o protestantismo, o judaísmo e também o islamismo, tá certo? Então, vai ter as áreas, as regiões onde vão se predominar todos esses tipos de religião, e isso vai acontecer por muito e muito tempo. Então, é, logo na segunda parte, temos a Europa, do grande Império Romano, a fragmentação política. Então, a gente já viu que a Europa ela tem uma grande diversidade de povos, mas entre o ano 27 a.C. e 476 depois de Cristo, como a gente já tinha estudado história com a professora Cida no sétimo ano, o Império Romano ele começou a crescer. Ele dominou primeiramente a Grécia e depois dominou todos os outros países que estavam próximos, como França, Espanha, Portugal. Então, depois desse Império Romano, nós iremos ver uma coisa chamada de Idade Média, tá certo? Então, grande parte da Europa foi dominada pelo Império Romano. Então, isso foi responsável pela disseminação de uma religião que é encontrada atualmente em praticamente na maioria dos países europeus, que é a religião cristã. Então ela foi difundida a partir de Roma e ela acabou se espalhando entre os países, desde os países mediterrâneos, os países nórdicos, os países celtas, os países eslavos. Então, acabou que um costume ele foi disseminado entre todas as regiões por causa dessa dominação do Império Romano. Então, depois que a gente sabe que o Império Romano
ele acabou, ele foi destruído. O continente ele fragmentou-se em unidades menores. E é os países que nós conhecemos hoje, né? Então o território europeu vivia sob a tutela da Igreja Católica, como a gente viu. Então, durante os séculos 19 e 20, com o fortalecimento dos Estados nacionais, a chamada unificação europeia sobre a égide de um único império se manteve acesa. Aconteceram muitas e muitas guerras que foram provocadas por potências europeias que tinham como objetivo esclarecer o poder sobre todo o continente. Então, Napoleão Bonaparte, ele foi autoproclamado imperador da França. Ele conseguiu controlar grande parte do continente. Se nós formos olhar realmente para a história da Europa, nós vemos que em diferentes períodos, uma nação ela vai dominar as outras nações que estão ali por perto, e vai acontecer que em determinado momento uma nação ela domina as outras, dissemina sua cultura, depois acaba se destruindo, e depois vem outra nação que quer dominar ali toda a Europa. Então a Europa, nós vamos ver que ela foi alvo de conflitos, de guerras, justamente por causa dessa diversidade de povos, tá certo? Então vamos para o que nos interessa, que é uma das melhores partes para a gente estudar, que é a formação da União Europeia. Então, até hoje, muita gente não sabe como a União Europeia ela foi criada, por que ela existe, qual é a finalidade da União Europeia, para que ela serve. Então, vamos ver. Bom, tudo começou inicialmente aqui, ó, foi somente após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, que se iniciou efetivamente um processo de retomada da unificação europeia. Então, o que aconteceu? A gente sabe que numa guerra, os países eles acabam perdendo. Você chegou? Então, como eu estava dizendo, isso transformou a Europa em alvos de conflitos, de guerra, de ação, principalmente entre Estados Unidos e Alemanha, que estavam ali se atacando. Então, isso dificultou o comércio entre os países. E aconteceu que antes do fim da guerra, que a gente sabe que foi em meados de 1940 até 1945, surgiu a Benelux. Adeus, o que é a Benelux? Foi uma organização econômica criada por 3 países. Para vocês se lembrar, é importante ver as iniciais. Benelux é B de Bélgica, N de Netherlands, que é Holanda, e Lux, que é de Luxemburgo. Então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, esses 3 países, eles criaram essa organização para facilitar as relações comerciais. A gente sabe que numa guerra as coisas elas acabam, a exportação ela enfraquece, o comércio enfraquece. Então os países eles precisavam se reunir para acontecer. E como esses 3 países é pequeno e eles fazem divisas, eles organizaram para se reunir. Assim eles faziam relações comerciais mútuas. Assim, sem precisar tarifas alfandegárias entre os países membros. Então, um comerciante ele poderia ir da Bélgica para Luxemburgo, vender seus produtos sem pagar uma tarifa por isso, né? Porque ele viajou para outro país, mas por causa dessa organização não vai ter mais essas tarifas alfandegárias. Então, a gente vai ver que muitos países vão ver que isso vai dar certo. Realmente, isso deu certo. E esses 3 países aí, eles começaram a fazer relações comerciais. E isso ajudou bastante. Isso ajudou bastante, ajudou muito mesmo. Então, nós iremos ver agora o plano Truman, que foi uma proposta para desfazer as tensões latentes em questão da França e a franco-germânica, a tensão franco-germânica, que é da França e os países germânicos, como por exemplo a Alemanha. Então, por meio desse plano, estabeleceram-se o surgimento de agora uma nova comunidade. Lembrando,
A Benelux era 3 países: Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Agora, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, criada em 1952, vai reunir mais países agora. Agora não vai ser mais somente Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Você agora mais países que viram que isso dá certo, realmente a relação comercial deu certo e vão envolver agora mais países, como por exemplo a Alemanha Ocidental. Lembrando, a Alemanha Ocidental, não a Alemanha Oriental. A gente já estudou em geografia quais são as diferenças disso. A França e a Itália agora, elas vão se juntar em uma mesma agremiação para justamente importar e exportar carvão e aço, que era muito importante. E a França e a Alemanha, elas agora se juntaram, porque como a gente viu aqui, a França e a Alemanha não se davam muito bem. Então, com essa agremiação, com essa organização, elas fazendo parte da mesma comunidade, agora os dois países eles vão integrar pacificamente uma mesma organização, fazendo, né, com que elas troquem os produtos, façam comércio entre si. Então, visava integrar as siderurgias francesa e alemã sobre o controle de uma autoridade comum. Então, nada tinha acontecido parecido com isso. Essa comunidade, ela juntou países. E como a gente sabe ao longo da história, ao decorrer da história, os países europeus, eles sempre entravam em guerras e conflitos por causa que eram povos diferentes. Então entrava em conflito por causa de território, de ouro, de riquezas, de comércio, de tudo. Mas agora a seca, precursora do Benelux, ela agora fez uma coisa inédita. Ela conseguiu reunir 6 países pela primeira vez para fazer essas relações comerciais mútuas. Então, os resultados eles foram muito satisfatórios. Então, o que aconteceu? Alguns outros países viram que era certo. Tem até um mapa na outra página. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Até um mapa na outra página. Foram esses países aqui que fazem divisa. Eles estavam juntos nessa e eles fizeram divisa, e os outros países que estavam perto viram realmente que deu certo. Então eles quiseram participar. Então no ano de 1957 foi criado o Mercado Comum Europeu. Ele foi o embrião, o primeiro grande bloco econômico mundial a ser criado, a União Europeia. Então, lembra que era Bruxelas, que era a sede? Bruxelas ela se tornou capital da reconstrução econômica europeia. Então, hoje Bruxelas é bastante desenvolvida, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Esse foi o palácio onde tinha as instituições da União Europeia e do OTAN. Então, cada vez mais os países eles viram que dava certo isso. Mesmo depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os países eles viram que dava certo isso. Ah, Adelson, será que vai acontecer mais coisas? Vai. Então, as potências rivais que antes eram rivais, agora elas vão se juntar. Elas vão se unir novamente. Elas vão fazer tudo novamente. E aí, o MCE, ele teve grande importância, que é mercado comum europeu, viu? Ao atrair antigas grandes potências rivais para o mesmo bloco, estabelecendo a política de alianças e interesses comuns. Quem diria que a França, a Alemanha, a Itália iriam se juntar e iriam fazer um bloco para trocar o comércio entre si? Será que mudou? Mudou. Agora, em 1985, o MCE, que é Mercado Comum Europeu, passou a ser Comunidade Econômica Europeia. Ah, Adelson, mas por que isso? Porque aí deixou de ser o mercado, deixou de ser o comércio, para ser uma coisa que engloba mais no que tange a economia, no que tange a direitos humanos, ao que tange ao IDH, à população. Então, esses países europeus, além de trocar os comércios agora, eles vão atuar mais
fazendo acordos de redução de tarifas comerciais, vão ver o IDH, vão permitir países ou não entrar por causa da sua situação financeira. Então, é, então nessa época aí, só existiam 12 países que estavam realmente na Comunidade Econômica Europeia, por isso que era chamada de Europa dos 12. E no fim de 1991, finalmente, a Comunidade Econômica Europeia passou a se chamar União Europeia. E ela é conhecida até hoje dessa mesma forma, tá certo? Então, os países com o Maastricht, os países eles criaram uma união aduaneira, tá certo? Eles eliminaram tarifas e impostos sobre o comércio internacional, porque antigamente, para você ir em outro país e vender seus produtos, você precisava de uma tarifa, você precisava pagar uma tarifa. Agora, com os países que participavam disso, você não precisavam mais, tá certo? Então, por causa desse negócio da livre circulação de serviços, capitais e pessoas, as pessoas elas passaram a ter um passaporte único, porque não teria sentido as pessoas terem vários passaportes diferentes para os países se eles participavam de um mesmo bloco econômico. Então criou-se o Parlamento Europeu. Até aí vocês estão entendendo? Sim, tô entendendo. Ok. Então, bom, o passo seguinte foi efetivar a instituição do Banco Central Europeu. Então, o comércio, como a gente sabe, envolve moeda, envolve transição de dinheiro, envolve várias coisas. Então, o que acontece? Eles pensaram em criar a única moeda, o euro. Mas lembrando, eu vou até destacar aqui, o euro ele não é usado por todos os países que fazem parte da União Europeia. Lembrando, é pela maioria? Sim, é pela maioria. São 17 países de 28 países. Porém, não são todos, tá certo? Então, entre as nações que não adotaram a moeda única, estava o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia, tá certo? Então, quando você vê assim, o euro, ele está presente em todos os países da União Europeia adotam o euro como moeda oficial, você já sabe que tá falso, porque nem todos adotam o euro como moeda oficial, tá certo? Então a gente tem aqui o mapa dos blocos econômicos como atividade. E agora a gente vai ver o Tratado de Nice. Ah, Alisson, mas o que é Nice? Nice, ela era uma cidade da França. Na verdade, ainda é uma cidade francesa. Mas o que é que acontecia? Os países europeus, eles queriam participar dessa organização, porque viram que dava certo e a organização econômica ela estava crescendo efetivamente cada vez mais. Então, o Tratado de Nice foi justamente isso. Elaborou o tratado de adesão, onde permitia alguns países irem e outros países não irem. Lembrando, o professor Hugo já falou dessa questão que o país precisava ter um IDH alto, precisava estar numa situação financeira boa, precisava a população a população ter um nível médio, não pode ser uma população muito pobre. Então, tudo isso fazia com que o país ele fosse aderido a entrar na União Europeia ou não. Então, entrou 10 países na União Europeia, que são Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Estônia, Lituânia, Letônia, Eslovênia, Malta e Chipre. Então ela formou a Europa dos 25 agora. São 25. E também Bulgária, Romênia e Turquia elas estavam querendo, porém não foram admitidas em 2004, tá certo? Então, a União Europeia, vendo que mais e mais países eles entravam nisso, para fazer maiores investimentos, eles precisavam tornar a unificação de toda da Europa um projeto viável. Então, eles criaram um único banco, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, que tem como meta auxiliar as economias centralizadas do leste europeu.
porque muitos países precisavam de empréstimos para ter um IDH elevado. Então, esse banco, eles ajudavam ali os países a ter uma economia capitalista. Uma economia que tem a base, o dinheiro, tá certo? Então, Bulgária e Romênia entraram depois, e a última nação a entrar na União Europeia foi a Croácia em 2013. A Turquia está tentando entrar, mas ela não consegue entrar. Por quê? Porque a Turquia ainda passa por dificuldades econômicas, é o que alegam as autoridades europeias no que se refere aos direitos humanos. Também a Turquia no passado foi o Império Turco Otomano que dominou a Europa, que invadiu os territórios europeus. Então, por causa disso, a Turquia ela ainda não entra na União Europeia. Agora nós iremos ver sobre a crise na zona do euro. Por causa de tantos investimentos, por causa de tantos, vamos dizer assim, aderir tantos países para fazer parte dali do euro. Então aconteceu que o euro ele foi cada vez mais enfraquecendo, porque muitos países eles estavam pegando empréstimos, porém não estavam conseguindo pagar, que é o que nós vamos ver o exemplo que é a Grécia, tá certo? À beira do colapso. Então essa crise ela atingiu proporções maiores e comprometeu a estabilidade do euro, tá certo? Então vamos lá para a Grécia. Bom, os países ele precisam assinar o Pacto de Estabilidade, ou seja, o compromisso de seguir as medidas econômicas, tá certo? Porém, nem sempre é cumprido isso. Por exemplo, na Grécia, gente, os gastos do governo, eles foram muito altos. Eles chegaram as dívidas internas chegaram a 60% do produto interno bruto, o PIB do país. 60% do PIB. Boa noite. Bom, 60% do PIB aconteceu, né, que era só de dívida, tá certo? Então, na tentativa de impedir o colapso da economia grega, o Fundo Monetário ofereceu um pacote de ajuda financeira, mas eram medidas severas, tá certo? Ajudou a Grécia a se desenvolver, mas boa noite. Ajudou a se desenvolver, porém teve toda uma questão por trás que eles precisaram elevar 10% nos impostos. Os aposentados, aumentou a idade dos aposentados. Então, o professor de geografia ele falou muito sobre isso. E tem mais da metade de probabilidade dele colocar uma questão falando sobre a Grécia. Você pode esperar. Ele falou muito, muito mesmo sobre a Grécia, tá certo? Então, ó, aumento sobre os combustíveis, o tabaco e o álcool e a diminuição nos salários do funcionalismo público, ok? E agora a gente vai ver sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Por que será que o Reino Unido saiu da União Europeia? Será que foi porque ele estava pobre? Será que foi porque o IDH dele abaixou? Nós vamos ver que não foi nada disso, tá certo? A própria União Europeia o próprio Reino Unido, ele quis sair da União Europeia, tá certo? Aí em junho de 2016, o referendo britânico aprovou que o Reino Unido ele iria sair da União Europeia, tá certo? Então, eles pediram pedido de desfiliação e a União Europeia deixou eles saírem da União Europeia, né? Porque não tinham o que fazer mais. Então, gente, por que que a Inglaterra ela saiu da União Europeia? Inglaterra, a Escócia, o País de Gales, o Reino Unido, certo? Então, as causas para a vitória do sim pela saída são muitas. Especialistas dizem que os cidadãos do Reino Unido se sentiram fora do alcance dos benefícios econômicos
E o outro argumento é que o Reino Unido seria incapaz de controlar o número de pessoas entrando no país. Porém, tudo isso são teorias, tá certo? Uma coisa que dificultou muito, muito mesmo, a questão europeia e dos imigrantes foi porque a Europa ela não estava dando conta dos imigrantes e dos refugiados, então ela estava enfrentando um sério problema. Então, refugiados da África, da Ásia, de todos os continentes, eles estavam querendo vir para a Europa porque estavam enfrentando um sério problema no país, né? Porque queriam melhores condições de vida, né? Então, a Europa, ela até hoje, ela enfrenta um sério problema por causa disso, tá certo? Ela não tem uma política para imigrante, havendo apenas uma noção generalizada de que eles devem ficar fora do continente, tá certo? Então, por causa disso, dos imigrantes também, o euro ele tá caindo, despencando mesmo, tá certo? Vamos continuar aqui. É aqui, gente, essas atividades. Agora eu vou encerrar a apresentação. Que eu vou agora passar o capítulo 3, no caso, o slide sobre a Ucrânia e a Rússia, né? Nós iremos ver. E aí, Arthur, tu estudou? Estudei. Ó, como ele tá estudioso. Tá, vamos lá. Vou apresentar aqui o slide do professor. Depois a gente comenta algumas coisas. Como o Kézia tá aqui, ela fez parte do outro grupo. Ela pode falar uma coisinha pra gente depois sobre o slide dela, porque o Hugo vai colocar uma questão da Alemanha, questão da Grécia e uma questão da Rússia. Então é importante a gente estudar também os slides que foram passados, além de português e redação, não se esqueçam, é muita coisa. E compartilhemos, vamos lá. Os conflitos mundiais, Rússia e Ucrânia. A gente vai ver tudo sobre a guerra, porém de uma forma resumida, até porque esse capítulo 3 foi um dos menos que foi passado pra gente. Lembrando que depois tem atividades, tá certo? Eu, Arthur e Kézia, a gente vai responder junto. Vamos lá. Entendendo a crise no leste europeu. Porque a Rússia e a Ucrânia, ela tem um passado em comum. Então a Ucrânia é um país europeu localizado no leste do continente. É o segundo maior país da Europa com 603 mil quilômetros quadrados e sua capital é a cidade de Kiev. Lembrando, a gente vai ver ao decorrer do slide que Kiev era uma antiga capital da própria Rússia, que agora ela se tornou a capital da Ucrânia. Vamos lá, aqui ó, temos o mapa da Ucrânia. E a maioria da população, obviamente, é formada por ucranianos. Por isso que o nome é Ucrânia. Os russos são o segundo maior grupo populacional. Mas também existem pequenos grupos de moldávios, tártaros e bielorrussos. Economia da Ucrânia. Agora vamos ver o que é que a Ucrânia faz para se sustentar. Bom, a indústria e a mineração elas são de grande importância, assim como a produção de alimentos. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Então a gente sabe que o trigo ele se desenvolve principalmente no leste europeu, porque tem o clima frio, né? Um solo bom para o trigo. Então a Ucrânia ela é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Bom, aqui ó, temos a produção de trigo ó, de lá. Muito bom esse slide. E aí a gente vai entender o passado. Bom, a população ucraniana quanto a russa, ela compartilham da mesma herança do Estado Eslavo Oriental, tá certo? Então,
No século IX, os eslavos, eles compuseram seu primeiro grande estado, tá certo? Então, tanto os ucranianos quanto os russos, eles têm antepassados iguais, que são os eslavos, tá certo? Não se esqueçam. Só que aí, o que foi que aconteceu? Os mongóis, eles invadiram a Rus.Kiev. Eles tomaram, devastaram e queimaram. E depois da invasão do Império Mongol, houveram ramificações no leste europeu, incluindo a divisão dos eslavos orientais. Temos as divisões mongóis e a Rússia e a Ucrânia, elas partilham da mesma religião, que é a Igreja Cristã Ortodoxa, tá certo? Foi devido às influências do Império Bizantino na época da Rússia de Kiev, quando a capital era Kiev. Assim como o português e espanhol, a Rússia e a Ucrânia, ela tem línguas parecidas, não são iguais. Há 68% de semelhança, então é bem parecido, Rússia e Ucrânia. Então, a gente tá vendo isso porque para a gente ver o contexto da guerra. A Rússia e a Ucrânia, elas são muito, mas muito parecidas. E tudo em questão de história, de costume, de religião e até do próprio idioma. É muito parecido. O Império Russo, que é o maior império e maior estado nacional de todos os tempos em área, foi fundado em 1721 com a derrota dos tártaros na Batalha do Rio Volga. Sua raiz foi Principado de Moscou, que liderou o processo de formação do futuro Estado russo. Então, aqui a gente vê a parte que é sobre a Revolução Russa, e a partir de 1929 deu-se início a uma ferrenha estipulação de metas de produção de cereais. Então, a Rússia, ela domina aquela área ali, que no caso é a Ucrânia atualmente, domina aquela área, a fome ela se alastra na Ucrânia, é o pinguim, ó, a cara dele. Então, é, estipulação de metas de produção de cereais. Então, a Ucrânia ela produz cereais adoidado. Então, arroz, trigo, tudo de cereal, eles começam a produzir com maior abundância, tá certo? Começam a produzir mais. E o país ele sofreu com enorme fome. Então, realmente, gente, eles ficaram com muita fome mesmo, tá certo? E depois ainda foram devastados com a Segunda Guerra Mundial. Então, a Ucrânia naquela época também não estava numa situação muito boa. E além disso, como nós sabemos, a usina nuclear de Chernobyl, ela explodiu e lançou material radioativo no ar. Para vocês terem uma noção, somente daqui a 20 mil anos, ela poderá ser habitada de novo, segundo os especialistas, tá certo? Então também esse material radioativo no ar também inclui outras localidades, incluindo Belarus, que é o país mais afetado, e também a Rússia. Mas a Ucrânia, essa cidade aí, por causa do material radioativo, vai demorar muito tempo para ela voltar de novo a ser habitada. E depois a Ucrânia ela se torna um país independente no ano de 1991, tá certo? Bom, gente, agora iremos fazer uma atividade de geografia. Eu vou compartilhar para vocês agora. A gente vai fazer todo mundo junto. Eu vou perguntar aqui para vocês qual vai ser as questões, tá bom? Eu vou qual vai ser as alternativas no caso. Eu vou colocar as questões aqui e vou apresentar para a gente responder junto, tá bom? Mas é bem tranquilo. É tudo que eu expliquei aqui até agora é o que a gente vai ver, tá certo? Eu vou apresentar aqui. Eu sei que Arthur ele chegou atrasado, um pouco atrasado, para não dizer muito atrasado, mas é coisa simples, já é o básico do assunto. Ele disse que estudou, então vamos lá. Estão vendo a tela? Sim. Dá pra ver, dá pra ver. Ok, então vamos lá. Essa questão ela estava no livro e o professor de geografia mandou responder. Eu quero ver se vocês vão acertar. Vamos lá. Afastamento do Reino Unido na União Europeia, isso ficou conhecido como Brexit,
foi aprovado em plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das companhias relacionadas ao movimento. Sobre o Brexit, é correto afirmar que é um movimento que questiona a globalização e é o internacionalismo liberal, defender desse lugar um forte regionalismo, o fechamento comercial de fronteiras nacionais. B. Se trata de um movimento político realizado pelo Reino Unido que se afasta da União Europeia para liderar uma cooperação internacional mútua de países emergentes. C. Aceitou a tendência cada vez maior do Reino Unido de expandir suas relações comerciais globais, principalmente a sair da União Europeia e dominar outros continentes. Ou D. Demarca o ressurgimento radical de ideia derivada do liberalismo econômico no Reino Unido, que busca se afastar da União Europeia em função do programa governamental social-democrata dos países que formam esse bloco. A, B, C ou D? O que vocês acham? Deixa eu analisar aqui, calma aí. Já vai analisando também, viu, Arthur? Ei, bicho, daqui a pouco eu vou ter que sair, viu? Do negócio aí, depois se der eu volto. Não, mas é só essa atividade mesmo pra acabar a reunião. É reunião de geografia. A gente já deu o conteúdo. Tá bom, tá bom. E aí, vocês já sabem? E aí, pessoal, eu falei sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido na União Europeia. Tem umas aí que tem casca de banana. Por isso que por isso que tá bem assim, bem, parece ser difícil, mas tem acho que se você prestar atenção vai ter alguma coisinha de errado. Palavra de errado. Eu tô percebendo umas coisas que eu fiquei meio em dúvida, mas tô analisando aqui. Tem umas coisas que tá me confundindo, mas tô prestando atenção, calma aí.
Seria a letra A? É isso mesmo. Por que a letra A? Ah, agora me pegou, mas eu sei que é a letra A. Olha só, Mas não sei explicar o porquê. vamos analisar. A letra B, ó, fala que isso foi um movimento realizado pelo Reino Unido, até aí tá certo. Mas disse que ela se afastou da União Europeia para liderar uma cooperação internacional mútua de países emergentes. Ela só quis sair da União Europeia, mas não foi para liderar nenhuma cooperação internacional de países. C. Acentua a tendência a cada vez mais do Reino Unido dispor de suas relações comerciais globais, principalmente a sair da União Europeia e dominar outros continentes. A Inglaterra não dominou outros continentes em 2016. Então a letra C também não tem sentido. E se ela queria expandir suas relações comerciais globais, então ela teria que ficar na União Europeia e não sair. Então a letra C também está errada. D. Demarca o surgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido e busca se afastar da União Europeia em função do programa governamental social-democrata. Não tem nada a ver essa aí. Então, a única que está certa é a letra A. É uma questão da globalização, internacionalismo liberal, defendendo um forte regionalismo e fechamento comercial de fronteiras nacionais. Realmente. Então, ela saiu por causa disso aqui. Então, só é correto afirmar a letra A. É a única que a gente pode afirmar com certeza. 2. Considera a União Europeia o Tratado Econômico firmado em 1992 que estabeleceu o início do processo de circulação da moeda única, o euro. Ficou conhecido como o quê? De Lisboa, de Nice, de Roma, de Amsterdã ou de Maastricht? Lembrando, esse é aquele do mercado comum europeu, que depois virou comunidade europeia, e aí ela quis que ficasse o euro, né? O euro. É um nome bem difícil. E a resposta é essa daqui, ó. Maastricht. Arthur? Oi, bicho. E aí, bora fazer a questão terceira? Aham. Ei, bicho, olha. Eu ia falar a letra A, bicho, mas eu fiquei com medo de errar. Tem medo de quê, cara? Ó, tu só tem que ter medo de errar na prova. Mas aqui a gente tá revisando. É realmente letra A. Tá bom, tá bom. Olha aqui, ó. Benelux. Aqui, ó. Benelux, Tratado de Roma, Plano de Schuman, Tratado de Nice e Tratado de Maastricht. A gente vai fazer a associação correta entre esses termos. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, número 1. Eu vou destacar com uma cor diferente. Qual desses daqui? A, B, C, D ou E? Lembra das iniciais dos países. Letra E? Isso, letra E, Benelux. Então eu vou marcar isso daqui, ó. No meio. Letra B, Mercado Comum Europeu. Pessoal, qual foi? Mercado Comum Europeu. Tá na outra questão que eu falei. Não, pera aí. Não é esse não. É outro, agora eu me lembrei. O Maastricht é da aduaneira. Eu vou até colocar aqui, que é da aduaneira. Aí falta 3 agora. O mercado comum europeu. Letra C? Plano Schuman. Cadê? Plano Schuman.
Base para o surgimento da seca. Plano Schuman é o base para o surgimento da seca. Lembra que eu Ah, falei que teve que unir o Império Franco-Germânico, e aí teve que unir a França e a Alemanha. Aí fez a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Davidson, entendi. Davidson. Oi, É Tratado de Homer. qual? Mercado como europeu. Isso aí, acertou, o Tratado de Roma, é esse mesmo. Agora eu vi que Arthur estudou. Mercado Comum Europeu. E por último, é o Tratado de Nice, que permitiu o Tratado de Adesão. Aqui, ó. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, olha, tá com cores diferentes, e aqui tá com as determinadas cores que representam. Essa quarta aqui é uma das mais fáceis que eu coloquei. Não tem como errar. Não tem, pelo amor de Deus, gente. O Reino Unido é a unidade político-administrativa formada por Escócia, Portugal, Grécia e Turquia. Tá certa a letra A? Acho que não. Isso, não tá Falso. certa. Não tá certa. Portugal não tá, nem Grécia e nem Turquia. Irlanda, França, Inglaterra e Alemanha. Tá certa essa? Falso. Isso, falsa. França e Alemanha não tá. Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Tá certo essa? Calma. E Arthur, o que você acha? Letra C, Eu não letra sei, D, tô letra E. pensando. Tô pensando. Eu tô em dúvida entre a letra C e a letra E mesmo. Mas lembra. Reino Unido, a gente já sabe logo que Inglaterra tá no meio. Reino Unido, a gente já sabe que Inglaterra tá no meio. E tem umas alternativas aí que não tem Inglaterra. Então já dá pra eliminar. Letra B. Não, letra C, então. Isso, letra C. Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Letra D, Eslováquia, Irlanda e Espanha. Espanha não, nada a ver letra D. Letra D não. E letra E, Suíça, Suécia, Noruega e Finlândia também não é nada a ver. São países nórdicos, esses países aqui. Menos Suíça. Então Suécia, Noruega e Finlândia já são de... não tem nada a ver com o Reino Unido. Certo? Então aqui, assinale a alternativa verdadeira. Somente a verdadeira. Aqui, ó. O euro foi adotado por todos os países da União Europeia. Será que foi adotado? Ou será que foi mesmo? Falso. Falso. Letra B. A Turquia entrou para a União Europeia em 2013. Pelo que eu me lembro, ela não entrou. Isso, ela não Mas. entrou. Realmente. Falso. Letra C. O BERD é o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. E o último, letra D, por eliminação, a gente sabe que tá falso. Porque o Tratado de Maastricht criou o mercado comum. Não. O mercado comum surgiu muito antes que o Tratado de Maastricht. Então tá errado. Sexta questão é muito fácil, tá? Gente, essa questão tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Benelux é considerado o embrião para a formação da União Europeia. Quais países formaram esse agrupamento? Letra A, B, C, D ou E? Letra D. Qual? Letra B. Isso, letra B. Bélgica, Países Baixos, que é Holanda e Luxemburgo. Letra B, muito bem. Letra C, eu falei aqui. Quando eu tava falando sobre o Tratado de Nice, eu falei.
Qual foi o último país europeu que ingressou na União Europeia? Que eu falei da Europa dos 12, lembra? Falei da Europa dos 25. Croácia. Croácia, isso, Croácia. Aqui agora, a gente terminou as questões do capítulo 2, agora falando sobre Rússia e Ucrânia, o slide que eu falei agora. Qual era a capital da Rússia que atualmente é a capital da Ucrânia? Moscou. Letra B. Isso, letra B, Kiev. Faz isso não, Arthur. Atualmente é a capital da Ucrânia. Eu disse, leia direito. A capital Bicho. da Rússia que atualmente é a capital da Ucrânia. Tá, bicho. Escutei errado. Essa daqui tava no slide. Em que ano a Ucrânia se tornou independente? Mil novecentos e quarenta e cinco, 1991, 1983 ou 2003? Letra C? Não. Não é Não. letra C. Foi logo depois do acidente nuclear. Foi uns anos depois. E aí, alguém se lembra qual é? Tava no slide. Essa eu realmente me esqueci, mas calma. Ei, bicho. Oi. É B? Isso, 1991. Essa aí, Arthur. Letra B. A décima é a mais fácil. Qual é o nome da cidade ucraniana que ocorreu um acidente nuclear? Letra C. Isso, Chernobyl. Ótimo. Bom, e esse Eu terminou. acertei, Davidson. Acertou, muito bem, Arthur, muito bem. Agora vê que você estudou. Agora o do Moscou aí já foi outra coisa, né? Ei, bicho, eu me confundi com Rússia. Tem que ler direitinho. A capital da Rússia, que atualmente é a capital da Ucrânia. Kiev foi capital da Rússia, né? Que até teve o negócio do Rasputin, não sei o que Cícero disse que não era importante, mas deixa pra lá. E assim aconteceu que agora é Moscou, né? Mas antigamente era Kiev. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Davidson.